conseguem ouvir bem? Então, em 1848, no condado do estado de Nova York, nos Estados Unidos, uma família se mudou de um condado para outro e duas meninas, uma de 14, a outra de 11 anos, passaram a ouvir ruídos que para elas eram inexplicáveis. E logo isso chamou a atenção e Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, que também era espírita, escreveu a história do espiritismo, narra isso que para nós ficou conhecido como a história das irmãs Fox. Ou seja, logo numa idade pessoas muito jovens já tiveram, portanto, uma experiência mediúnica, um contato com o plano espiritual, 14 e 11 anos. Essa situação, lá de 1848, não é ainda incomum, né? Fazendo uma pesquisa bastante superficial e em especial para entender como que os não espíritas, aqueles que não são espíritas, veem esse fenômeno, eu consultei, por exemplo, na internet, a revista Super Interessante, que fez uma matéria um tanto quanto sucinta a respeito do tema e uma pesquisa. 3 em cada 10 crianças têm, por exemplo, um assim chamado amigo invisível, o amigo imaginário, o que já é, hoje em dia, encarado pela psicologia como algo natural. Mas, para aquele que não é espírita, em especial quando isso começa a acontecer no lar, a pergunta seguinte seria: talvez não fosse isso um desvio, ou eventualmente uma doença, um estado patológico, a criança ter esse amigo imaginário ou algo do gênero? A estatística vai no sentido contrário. A esquizofrenia, por exemplo, só acomete 1 a cada 10 mil crianças. Então seria interessante nós verificarmos como que o espiritismo trata desse assunto. Em especial, antes de irmos, por exemplo, ao livro dos médiuns, que seria logo o que nos vem de imediato à mente, afinal, trata-se de mediunidade na infância, Kardec deve ter tratado sobre o tema no livro dos médiuns. Mas seria interessante darmos um passo atrás e verificar sobre o que é a infância à luz do espiritismo. E é muito curioso que Kardec, em 2 passagens, formula perguntas a respeito da infância e os espíritos dizem que se trata de um período necessário. A infância é uma necessidade. Está na questão 183 e na questão 382 do Livro dos Espíritos. Mas por que é necessário? Né? Não seria melhor se nós encarnássemos já dispondo de plenas faculdades mentais? Se nós já viéssemos maduros, naturalmente nós poderíamos nos comportar muito melhor. Nós já estaríamos cientes de uma série de coisas. Por que é que nós temos de passar por isso? E Kardec diz, é uma necessidade. E aí Kardec tratou do mesmo tema também na Revista Espírita. Em 1865, então em paralelo ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médiuns, Kardec tratou do tema em um item da Revista Espírita de 1865, intitulado Mediunidade na Infância. E nesse item, ao contrário do que nós poderíamos talvez supor, em que ele analisaria questões propriamente sobre mediunidade na infância, Kardec fala um pouco sobre a importância da infância. E aí diz Kardec que os guias espirituais aproveitam-se desse momento, dessa fase, em que ainda, como ele diz, em que a parte carnal ainda não obriga uma participação constante do espírito, para que eles possam trazer boas recomendações e também para que possam lembrar aquele espírito que agora está encarnado da sua função, do que ele veio de fato fazer na Terra. Então esse período, ele é um período em que a criança, em especial o bebê, por exemplo, eles são extremamente suscetíveis. E, portanto, é possível que, se os pais assim fizerem, possam dar uma certa condução na educação desse espírito. E Kardec trata disso em especial no Livro dos Espíritos, dizendo, por exemplo, na questão 380, que nesse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe
de auxiliarem o adiantamento. E aí, logo em seguida, Kardec já diz, para o que, ou seja, para esse adiantamento, devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É o que ele diz em outra questão, na questão 385. A delicadeza da fase infantil torna a criança branda, acessível aos conselhos da experiência. Por isso que é necessário, por isso que a criança tem de passar por esse período. Porque é um período em que ela está mais suscetível à mudança. E, logo diz Kardec, nessa fase é que se lhe podem reformar os caracteres. Muitas vezes nós trazemos aquelas más inclinações. E esse é um período, portanto, de maior suscetibilidade em que nós podemos tomar esse impulso para a encarnação. E aí, novamente, Kardec chama a atenção. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Isso está mesmo de acordo com recentes pesquisas. Há um livro muito interessante chamado O Teste do Marshmallow, do Walter Mischel. Então, eles fizeram uma série de pesquisas nos Estados Unidos e eles constataram, por exemplo, né, é uma pergunta, um trecho dentre vários dessa obra, em que, no fundo, as crianças elas estão mais atentas ao que os pais fazem do que aquilo que os pais dizem. É algo que está no senso comum, que nós temos mais ou menos noção, mas que recentemente teve comprovação científica. Né? Tudo influencia profundamente as crianças. E aqui, inclusive, ele diz que sabe-se que a exposição, por exemplo, num lar, a estresse extremo e prolongado no começo da vida, pode ter repercussões severas no futuro. Ou seja, está perfeitamente de acordo com o que Kardec diz. As crianças são nessa fase, portanto, mais suscetíveis. E cabe aos pais, portanto, valer-se dessa oportunidade para educá-las. E daí a necessidade da infância. E também, ao mesmo tempo, o Livro dos Espíritos destaca as crianças nessa fase, o que também é lógico, elas não têm ainda os órgãos perfeitos. Por isso que elas não dispõem de maturidade, não têm uma plena consciência a respeito da realidade. E claro, nós não podemos necessariamente tomar imperfeito como se fosse algo negativo. Imperfeito quer dizer apenas, simplesmente, que se trata de uma fase transitória. Imperfeito é o que não está completo. Isso veio do latim. In é negativo, per dá uma ideia de completude, por isso que se fala percorrer. Percorrer é dar uma volta completa. Per é uma ideia de completude. Fectus é aquilo que é feito. Então, imperfeito é aquilo que não está completo apenas. E se os órgãos da criança não estão completos, se ela não tem, portanto, um raciocínio completo, é necessário que se tenham certos cuidados. E daí nós vamos então para o Livro dos Médiuns, em que Kardec trata sobre a mediunidade na infância, e a posição na obra é muito importante. Kardec trata sobre a mediunidade na infância no capítulo 18, cujo título é Dos Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Então, a posição na obra não é irrelevante. Vejam que no capítulo sobre inconvenientes e perigos, Kardec trata, então, sobre a mediunidade na infância. Por quê? Porque o que se deve ter em consideração são todas aquelas observações que já fiz com relação ao período da infância. Ou seja, as crianças não têm os órgãos e o raciocínio completamente amadurecidos, desenvolvidos, que é uma fase necessária para a sua evolução. Mas é necessário que nós tomemos isso em consideração quando pensamos em mediunidade na infância. Por isso, então, que Kardec formula a primeira pergunta. Haveria algum inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças? E a resposta dos Espíritos, certamente. Certamente continua, que sustento mesmo que é muito perigoso. Por que seria perigoso? Porque, logo diz os Espíritos, porque esses organismos débeis, e aí volta lá para o Livro dos Espíritos, ou seja, os organismos ainda não estão perfeitos e delicados, sofreriam por essa forma grandes abalos. As crianças não estão preparadas para o desenvolvimento da mediunidade. Não é, portanto, adequado. E aí, logo continua.
Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias. E aí, nós temos que levar também aqui em consideração a pergunta. Kardec está falando do desenvolvimento da mediunidade. Não é, portanto, esse o momento adequado para o desenvolvimento da mediunidade. Porque as crianças não teriam condições de lidar com o fenômeno mediúnico. Em seguida, ele formula uma outra pergunta que também é interessante e que ela deve ser lida em contraste com essa primeira. Há, no entanto, isso talvez seja a situação mais comum, crianças que são médiums naturalmente. Ou seja, isso acontece de forma comum, sem que haja qualquer estímulo por parte dos pais ou da família. Eventualmente, surge um fenômeno mediúnico. E eles perguntam, isso teria o mesmo inconveniente? Ao que os espíritos respondem, não, essa é uma situação um pouco diferente. De toda forma, o que se pode extrair de toda essa passagem, e é o resumo que Kardec faz logo em seguida, é que a prática do espiritismo demanda muito tato, muito cuidado, em especial para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Então, no fenômeno mediúnico, nós temos contato com espíritos os mais diversos, que correspondem aos diferentes graus evolutivos. Nada mais do que uma cópia do que nós vemos na nossa vida. E continua Kardec. Se os espíritos iludem a homens feitos, portanto, a pessoas já maduras, já experimentadas na vida, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas delas. Daí os inconvenientes, daí os perigos do desenvolvimento da mediunidade nessa fase. Então, é natural que os pais podem, claro, diante disso, procurar sempre o auxílio na casa espírita. Né? E, em especial, aqui, quando nós sabemos, então, que nessa fase da infância, as crianças são mais suscetíveis para esse aprimoramento moral e a mediunidade nada mais é, em última análise, ela serve, sobretudo, ao aprimoramento moral, para que nós possamos domar as nossas más inclinações. É também muito interessante que se faça, por exemplo, o Evangelho no Lar. É uma excelente ferramenta, é um excelente recurso de que os pais podem se valer, além, claro, de procurar a casa espírita. Mas não seria, portanto, adequado que houvesse o desenvolvimento da mediunidade em si nessa fase. Porque a criança não está preparada para tanto. Por isso que Kardec faz essas observações e diz, por exemplo, que não seria, portanto, adequado estimular tanto essas ideias. Eventualmente poderia, ele diz, o que se melhor tem a fazer é eventualmente dar outra diretriz a essas preocupações, se ficar com uma ideia muito fixa a respeito da vida. Mas muitas vezes em especial em uma família que é espírita, isso é visto como naturalidade. Os pais esclarecem, há, por exemplo, o Evangelho no Lar, e não se tem toda essa preocupação. Né? Então, isso é o que nós podemos, de certa maneira, extrair, né, de várias passagens do Pentateuco kardeciano. Né? Então, nós partimos aqui de um caso específico da história do Espiritismo, fomos para o Livro dos Espíritos, né? Verificamos quais são as peculiaridades dessa fase, de novo, necessária, né? A infância é, portanto, uma fase necessária, em especial considerando o papel dos pais nesse período, né? Aqui Kardec alude e que, normalmente, as próprias pesquisas recentes constatam o que nós já sabemos, talvez pelo próprio senso comum, né? E como isso tem uma relação com a mediunidade, em especial considerando aí, por exemplo, a utilidade do Evangelho no lar. Acredito que foi o que eu pesquisei a respeito do assunto. E se alguém tiver uma pergunta, qualquer coisa, eu estou à disposição também. Você poderia falar novamente Sim, então, eu parti do Livro dos Espíritos, então,
existe no Livro dos Espíritos uma seção sobre a infância. Kardec trata, a partir da questão 379, são uma série de perguntas sobre a infância. Então, se eventualmente nós tivermos alguma dúvida, o primeiro lugar para procurar seria ali, no Livro dos Espíritos. Depois, Kardec também tratou sobre o tema, e aí, em especial, considerando a mediunidade na infância, no Livro dos Médicos, naquele capítulo sobre inconvenientes e perigos da mediunidade. Em paralelo ao desenvolvimento do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médicos, Kardec também fazia observações a respeito de circunstâncias ou fatos que também fossem interessantes, mas que não se enquadravam necessariamente na estrutura dessas obras. Ele resolveu documentar tudo isso nas revistas espíritas. Então, em 1865, ele fez lá um item, Mediunidade na Infância, que é um item que, apesar do título, não trata especificamente sobre o que nós talvez tivéssemos em mente quando pensamos mediunidade na infância. Ali ele fala especificamente sobre o que é a infância, né? E o papel que os espíritos, os guias espirituais, exercem sobre o espírito encarnado nessa fase. Então, também revista espírita. A referência externa que eu fiz, que não é uma obra propriamente espírita, mas não sei se conhecem, mas tem uma palestrante espírita que eu gosto muito, que é a Anete Guimarães. Ela fez referência a esse livro, depois eu fui ler, que chama O Teste do Marshmallow, do Walter Mischel. É um pesquisador, um neurocientista dos Estados Unidos, que fez uma série de pesquisas sobre como que as crianças e como nós, em geral, podemos resistir à tentação, como nós podemos controlar a nossa vontade. E dentro, em especial disso, uma série de pesquisas, ele também tratou sobre esse período da infância e como os pais influem, não somente os pais, mas o ambiente familiar tem um impacto decisivo sobre o futuro daquela criança, né? Então está tudo documentado também nesse livro, as pesquisas, tem todas as referências. Eu também parti dessa reportagem na revista super interessante. Os dados estão lá, infelizmente eles não indicaram as fontes lá, então aquele dado eu assumo que seja verdadeiro, mas eu não pude verificá-lo porque lá eles não indicaram as fontes, mas nós sabemos que é sim um fenômeno bastante comum, né? Não são poucas as crianças que têm um amigo invisível, um amigo imaginário. Então essas são as referências.